Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Que alegria, meus queridos irmãos e irmãs, poder já iniciar dizendo: eis-me aqui, Senhor. Hoje a palavra de Deus é exatamente isso, querer ver se nós estamos com Cristo, né? Se nós conseguimos seguir a Cristo. E isso é maravilhoso. Então, que alegria poder estar com cada um de vocês neste domingo do Senhor, onde a cada dia, a cada domingo, né, Jesus nos colocando coisas magníficas em nosso coração. Por isso, agradeço a cada um de vocês por estarmos aqui mais esta reflexão, né? Por isso, abra o seu coração, permita que Deus, então, toque no seu coração, né? Isso é muito importante para a nossa vida. Se nós queremos mudar de vida, né? Se nós queremos, de fato, estar no caminho de Deus, estar no caminho de Cristo, nós temos que tomar a nossa cruz, né? E não é fácil. Como não é fácil estar em busca da santidade, né? Estar em busca do caminho de Deus. Mas por isso hoje também nós aqui estamos encerrando, né, esse mês vocacional, e esse final de semana então nós rezamos por todos os ministros leigos e leigas, né, que somos nós pelo batismo, né, cada um de nós, que de certa forma, né, principalmente os catequistas, levam a palavra de Deus principalmente para os nossos filhos, né, que iniciam ali aquela catequese. Como é importante, né? Então, rezemos por todos os catequistas que, de fato, possam surgir novos catequistas. E a juventude é uma bênção na nossa vida, né? Então, que essa juventude, né, que hoje participa do grupo de jovens, da Crisma, que eles possam ser futuros catequistas, grandes catequistas, que possam levar essa boa nova, levar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso na nossa vida. Então, que possamos rezar por eles, né? Então, neste momento agora, abra o seu coração, permita que essa palavra toque na sua vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos querer ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvi mais essa de São Pedro, né? Pedro sempre trazendo palavras através do Espírito Santo. Hoje Pedro confirma: Senhor, somente Tu tens palavras de vida eterna. Que possamos entender e reconhecer isso, né? Hoje, de fato, a gente encerra aqui também o capítulo 6 de São João, né? Que a gente iniciou uns 4 ou 5 domingos atrás, né? Que a gente comentou sobre isso, que nós estaríamos lendo o Evangelho, onde a gente iniciou lá atrás, então, sobre a multiplicação dos pães. E ali Jesus, então, multiplica os pães, e aí aquele povo todo come, fica satisfeito. No dia seguinte, eles querem mais porque estão com fome, vão atrás de Jesus, né? E aí acontecendo tudo isso, até que Jesus fala o quê? Eu sou o pão da vida. Quem não comer
da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Que duro, né? Que palavra dura, porque é onde, de fato, hoje o evangelho começa, né? Porque aqui é uma continuação de tudo isso. Nós tivemos uma parada no final de semana passada, né? Porque nós celebramos a grande solenidade da Assunção de Maria, né? Aquela que subiu aos céus de corpo, alma e espírito. Então essa continuação muito importante, porque ali Jesus dizia então que era o pão da vida, e quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não terá a vida eterna. Então os judeus realmente ficaram perplexos, né? Ficaram doidos, indignados, porque como é que pode, né? Os judeus não tomam sangue, né? Então, por exemplo, como é que pode beber o meu sangue, comer a minha carne, né? Então os judeus ficaram indignados com essa situação que Jesus coloca, né? Hoje em dia, hoje em dia quem seria de nós, né? Aquela carne bem suculenta, né? Ainda tem muita gente que gosta daquela mal passada que ainda tá descendo o sanguinho. Imagine! Nossa, que loucura, hein? Mas deu até água na boca agora pensar naquela carninha boa, né? Mas enfim, os judeus então ficaram indignados com essa ideia do sangue, mas porque não entendiam, né? Que Jesus estava dizendo do seu corpo e do seu sangue, né? Então algo tão importante, tão fundamental aqui nesse evangelho, porque aí continua exatamente isso, né? Nossa, que palavra dura. Então eles ficam indignados e começam o quê? Murmurar. Os discípulos estavam murmurando, os discípulos estavam reclamando o que Jesus disse, reclamando o que ele estava dizendo para aquele povo. Então eles não aceitavam. E quantos de nós hoje, meus queridos irmãos e irmãs, que reclamamos, né? Reclamamos do padre, reclamamos das leituras, reclamamos de alguém que está comentando, alguém que está falando. Quando a gente chega na igreja, a gente não é bem acolhido, a gente reclama. Enfim, nós reclamamos o tempo todo, né? Se a missa passa de 1 hora, nós já reclamamos. É o ser humano reclamando. Nós começamos então a murmurar, né? E isso aqui é algo que tem que ser tocado na nossa vida, né? Porque nós temos que nos dedicar, né? Nós temos que estar junto de Deus. Hoje, por exemplo, algo muito rápido aqui, na primeira leitura, Josué estava passando por uma situação muito difícil com aquele povo, né? E aí Josué então fala para eles assim, o que vos parece servir ao Senhor? Vocês devem escolher, então, escolhe hoje a quem quereis servir, né? Aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, né? Em cujas terras habitais. Olha o que ele fala, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Será que de fato nós, por isso que a gente iniciou cantando Eis-me aqui, Senhor, será que de fato nós estamos servindo ao Senhor, seguindo a Cristo? E esse mês vocacional é tudo isso, né? É de ir ao encontro de Deus, é de levar a palavra de Deus, é de levar a boa nova. Hoje Jesus, de fato, faz uma pergunta, ele fez aos 12, né? Aos apóstolos, porque os discípulos, depois dessa palavra, então os judeus ficaram murmurando, ficaram escandalizados, né? E aí a palavra diz que eles ali, a partir daquele momento, então, voltaram para trás. Não quiseram mais seguir a Cristo. Será que então, por conta da palavra dura, né? Porque às vezes o padre fala alguma coisa, chama uma atenção. Eu já ouvi isso, tá? A pessoa perguntar para o padre, eu posso pedir para fulano batizar meu filho e tal? E o padre fala, mas não sei o que lá, né? Aí coloca toda a situação que precisa para batizar a criança, e aí a pessoa fala, mas ele não tem, ele não é e tal. E aí a pessoa fala assim, é por isso que eu vou em outra igreja, né? É por isso que eu vou em outro lugar, porque lá eu sou bem acolhido, lá eu posso fazer. Então perceba que é exatamente isso aqui que aconteceu com Jesus, né? Jesus falou sobre a sua palavra, e aí muitos discípulos não quiseram seguir mais. Agora a pergunta é, Jesus mudou o cenário? Jesus mudou a palavra? Jesus por algum motivo que viu que as pessoas estavam indo embora, saindo da casa de Deus, então falou, não, tá bom, vou mudar de ideia, volta aqui. Não, pelo contrário. Jesus olha para os 12, né? E vós também
quereis ir embora? E nós? Queremos também desistir? Queremos ir embora da casa de Deus? Queremos não estar mais com Deus? Pode ir. Pode ir. Porque Jesus não vai mudar a palavra, né? A palavra de Deus é essa. Às vezes dói. Às vezes a gente ouve coisas que não gostaria de ouvir, sim, a todo momento, porque seria muito gostoso se a gente ouvir o que a gente gostaria de ouvir, né? Mas não. Jesus é o verdadeiro Deus, Jesus é a palavra, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas então nós temos que seguir a Cristo. E essa palavra de fato foi muito dura naquele tempo e muitos se afastaram de Cristo. E Jesus, ao perguntar então para os 12, perguntando para cada um de nós, né? E essa é a palavra que nós temos que trazer em nosso coração e meditar. E nós? E eu? Será que eu quero desistir de Deus porque são muitos obstáculos na minha vida, são muitas dificuldades, né? E o cansaço é grande. Inclusive eu ando muito cansado. Mas a missão de Deus eu não paro. Tanto que agora estou acabando nesse momento de pegar um resfriado, porque o corpo está cansado, né? É óbvio que em algum momento eu necessito descansar mais. Em alguma hora vai acontecer. Mas enquanto isso nós vamos se dedicando a Deus, nós vamos se dedicando à comunidade, se dedicando aos nossos irmãos e irmãs. Se nós dizemos sim ao Senhor, nós temos que, de fato, isso é real, né? Nós temos que deixar algo de lado. Isso é natural. Eu não posso me dedicar a Deus, dizer sim a Deus e tentar continuar da mesma forma que eu estou, né? Eu tenho que mudar. E tem que existir em mim uma conversão, a mudança de vida, né?